A disciplina chama-se Pesquisa Científica 1, é no segundo semestre do primeiro ano. Meu nome é Jefferson Cardoso, sou fisioterapeuta. Eu acredito que a fisioterapia seja ciência e que a ciência é conhecimento, né? Tem que pesquisar, sempre avançando, novas tecnologias, pesquisas para descobrir novos modos ou formas de como tratar um paciente. Então, eu acredito que a fisioterapia seja uma ciência por ser um conhecimento. Você tem que pesquisar, você tem que sempre se atualizar e pesquisar sobre, ter conhecimento, que nem a ciência. Então, tem também muitas coisas em base de dados sobre fisioterapia, de vários estudos. Então, eu acredito sim que é ciência, porque você tem que se atualizar. Vamos entrar num outro tópico, que é mais filosófico. Talvez lá no nosso quarto encontro a gente volte para essa resposta aqui. Mas eu vou dar uma resposta filosófica para vocês pensarem como nunca pensaram ainda. E aí eu vou voltar, óbvio que vocês já estudaram, de alguma certa forma, os filósofos gregos, a antiguidade, mas vou tentar fazer uma ligação com o atual, com o momento que vocês vivem, na profissão que vocês vivem. Platão, ele tinha inúmeras formações, era um cara, assim, de Atenas, é um cara que propõe os diálogos filosóficos, né? Ele tem uma série de diálogos, e bem interessante, eu, na época da pandemia, quando começou, vocês não estavam na faculdade ainda, eu preparei uma série de entrevistas com fisioterapeutas que trabalham com água, exercício na água, e eu chamei de diálogo sobre fisioterapia aquática. E óbvio que esse diálogo era, de fato, dialogar com as pessoas que trabalhavam e que mostravam as duas coisas, né? Mostravam algumas coisas, como, por exemplo, como se formaram, como chegaram à área, e qual é a experiência clínica, e eles mostravam um vídeo, né, da experiência clínica. Então, se vocês forem lá no canal, vocês têm uma série de 20, 24 entrevistas com pessoas que, de fato, contribuíram para a área de fisioterapia aquática. E é um diálogo mesmo, né? A gente vai conversando, e, óbvio, uma conotação diferente de Platão, mas é diálogo na definição, na essência da palavra, onde as pessoas que têm o direito de se manifestar da forma como eles acreditam que as pessoas vão ouvir ou vão acreditar na parte científica, na parte extensionista, na parte prática, na parte clínica, na parte profissional. Ele também é fundador da Academia de Atenas, e isso é um grande feito, e por ser uma das primeiras instituições, não é, mas é uma das primeiras instituições, vamos chamar de ensino superior. Não é, mas tem outras instituições, de fato, consideradas instituições de ensino superior. Mas vamos chamar assim que fundou a primeira escola, né? Algo que até então o mundo não tinha. E aqui são alguns nomes, alguns diálogos, né? E óbvio que, eu não sei, eu não acredito que vocês tenham lido muito profundamente isso aqui. Não sei se alguém já leu algum dos diálogos. Mas ele vai tratando assuntos como o próprio conhecimento, ética, né? A justiça. Então, você vai ver que eu só separei alguns. A ciência, ela começa a ser construída da forma filosófica, e aonde numa época onde você tem poucas referências. Então, você dependia, de fato, do saber, do conhecimento, do que eles estavam dizendo. Platão foi um dos caras que, bem interessante, porque ele é uma das primeiras pessoas, e alguém citou já hoje, sobre teoria do conhecimento, sobre o conhecimento, né?
E ele se pauta na teoria do conhecimento ou na epistemologia. A epistemologia quer dizer, episteme quer dizer ciência, né? Quer dizer conhecimento, e logia quer dizer discurso, né? Então, assim, é um ramo da filosofia que acaba tratando dos problemas filosóficos relacionados à crença e ao conhecimento. Então, assim, basicamente é assim, e eu gostaria que vocês levassem essa foto, né, para vocês aqui, para vocês deixarem bem claro isso, assim. Há as crenças, há a verdade, e o que o conhecimento é fundido entre o que de fato é crença e o que é verdade, né? Isso é algo bem interessante. Você pode perceber que crenças verdadeiras não há problema, não é? E também nós temos as crenças verdadeiras justificadas, que são, na verdade, a própria formação do conhecimento. Então, Platão, ele é, de fato, ele é responsável pela nomenclatura conhecimento, e ele traz esse estudo do conhecimento, que é a parte filosofal, né, sobre esse assunto. Então, o episteme é estudo da ciência em relação ao discurso da ciência, ao conhecimento da ciência. Então, isso é uma contribuição muito importante. Bom, e aí eu quero provocá-los nesse seguinte sentido. A episteme, ela estuda também a evidência. Olha a ligação. A episteme, ela também estuda a evidência. Bom, essa evidência que tem uma conotação epistemológica, ela é entendida não como um mero sentimento de verdade do pensamento, mas sim no sentido forense da prova. Isto é, os critérios de reconhecimento da verdade. Então, onde eu quero chegar com essa definição para vocês? Vocês já ouviram o termo evidência. E aí eu quero alertá-los de forma filosófica que muitas das vezes a gente pode estar usando o termo evidência como sentido da prova forense e esquecendo que em ciência a verdade, a resposta, ela pode mudar de acordo com o tempo, de acordo com as novas pesquisas, de acordo com as novas perguntas, de acordo com as perguntas que são respondidas ao longo do tempo. Então, o conhecimento, a ciência, ela é mutável, ela vai mudando. Quando você crava que há uma evidência sobre determinado tratamento, X é melhor que o tratamento Y, que vacina funciona e vacina não funciona, que tal estudo, tal doença, morre-se mais, e tal estudo, não sei o que, morre-se, e tal tratamento, morre-se menos, né? É um desfecho importante, morte, né? Então mas morria na década de 70, onde não tinha vacina, tratamento. Na década atual, não se morre mais, não é? Então, quer dizer, a época, qual era a evidência da década de 70? Que as pessoas morriam por determinada doença. Em 2020, as pessoas não morrem mais. A ciência mudou, concorda? Então, a dificuldade que eu tenho de interpretar, e quando as pessoas falam, é falar sobre evidência no sentido forense. Essa é a prova. Essa é a prova. Mas espera um pouquinho. Não bate com ciência, porque se é prova cabal do crime, né, não tem mais por onde escapar. E se o ano que vem vier um tratamento e mudar a prova, como é que fica? Cadê a evidência do ano passado que melhorava, que piorava, que aumentava, que diminuía, etc, etc. Daí são vários verbos que a gente pode utilizar. Vocês entenderam? Então eu fiz uma ligação com Platão, eu vou continuar fazendo ligação com outras pessoas,
Eu quero fazer a pergunta antes de mostrar o próximo slide. E muitos dos fisioterapeutas que vocês conhecerão ao longo da sua vida acadêmica trazem as palestras, trazem as aulas, trazem os termos prática baseada em evidência. Pensa que vocês vão estar inundados e também não vai ter problema de você falar aqui e você continuar falando, mas eu preciso, como professor, informá-los. Se eu perguntar para vocês, ou se vocês se comportarem nos congressos, nos eventos, também perguntar para as pessoas para que haja um diálogo com o próprio fisioterapeuta que tá descrevendo isso. Pois bem, diante desse fato, eu gostaria que vocês falassem para mim, assistir uma palestra amanhã, pode ser online, pode ser presencial, e o tema da palestra fosse prática baseada em evidência. O que vocês esperariam que o professor, a professora, fosse falar? Eu esperaria que esse palestrante ele explicasse, né, qual seria o sentido da evidência e da prática, colocasse os dois em comparação e mostrasse como realmente funciona o atendimento na prática mesmo. Então, eu esperaria que a pessoa apresentasse algum estudo sobre alguma determinada prática e que ela tenha colocado em algumas pessoas, mostrado essa prática em funcionamento e mostrado resultados, né? Eu esperaria que ele, palestrante, né, ele explicasse, né, que era uma evidência e como aplicar essas evidências numa pesquisa, né? De trazer, por exemplo, exemplos de estudos e pesquisas, eu acho. Eu acredito que ele também mostraria na prática e os resultados obtidos desse estudo, dessa evidência. Vamos para uma definição. Olha o que é a prática baseada em evidência. É uma das melhores definições que eu achei. Ela é uma definição antiga. Então, assim, conjunto de estratégias combinadas no quê? Ela é combinada que tanto oriunda da informática como da epidemiologia clínica. Então, quando eu falo assim, estratégias combinadas, é assim, eu tenho uma pergunta, vou atrás das bases de dados, por isso que eu tenho que ser avançado em informática, porque eu tenho que entrar nas bases, e eu tenho que ter noção de tipos de estudos, porque a pergunta que foi formulada, ela depende da epidemiologia, que é a ciência de predição dos seus resultados, de predição dos eventos, de acordo com o teu tipo de estudo. Então, as duas primeiras linhas, ficou claro para vocês? Espero que sim. Com o objetivo de assegurar que o cuidado individual do paciente, então, que o cuidado individual do paciente, vocês falaram aqui, agora nesses 5 minutos anteriores. Vocês falaram que, eu esperaria que a pessoa mostrasse alguma prática, que ela mostrasse algum resultado, que ela mostrasse algo. Vocês falaram isso. E esse mostrar que vocês estavam pensando é a aplicação direta a um paciente. Tá? Um paciente. Bom, e esse conjunto, essa estratégia combinada, mais o cuidado individual do paciente, que tudo isso fosse baseado na evidência mais atualizada, eu trocaria aí baseada na literatura, né? Baseada na literatura mais atualizada, nos estudos mais atualizados. Né? Eu não ficaria com o termo evidência, seria baseado na literatura mais atualizada. Que você achou aonde? Naqueles avanços de informática. E aí, um ponto extremamente importante que vocês comentaram agora 5 minutos antes. Resultante no
melhor desfecho possível. Nós vamos ter aula para ver o que é desfecho. Mas eu já vou explicar para vocês. Desfecho significa qual é a variável que você está estudando. Quando você faz sua pergunta, você foca numa doença, num problema, ou num desfecho. Desfecho, então, que o fisioterapeuta está acostumado a trabalhar, a estudar, é o que você vai aprender e que vai te caracterizar como profissional. Eu falei isso na aula passada. Quer dizer, você vai ser um profissional que trabalha com desfecho dor. Então, você vai ser o cara da dor. Você vai fazer de tudo, o possível e o impossível, baseado numa boa literatura, baseado na ciência, para reduzir a dor da pessoa. Você não quer que as pessoas sofram. As pessoas te procuram como fisioterapeuta por causa da dor, que está incomodando tanto. Vocês vão ser o profissional que melhora a força muscular. Então, força muscular pode ser um desfecho. Dor pode ser um desfecho. Qualidade de vida é um desfecho. Amplitude de movimento é um desfecho. Respirar, inspirar, a cirtometria da caixa torácica é um desfecho. A capacidade aeróbia é um desfecho. Quando você falar que você tem um conjunto de estratégias, você entende das bases, você entende o tipo de estudo, você está preocupado porque você quer aplicar isso especificamente em um paciente, e você tem a ciência do seu lado, você ainda tem que dizer, na sua pergunta, que você tem tudo isso para reduzir a dor, para aumentar a amplitude de movimento, para melhorar o equilíbrio. Entendeu? Você tem que ainda acrescentar isso. Porque determinados exercícios funcionam para determinados desfechos e para outros não. E a ciência em fisioterapia vai sendo formada dessa maneira. Bom dia, professor. Então, se eu tiver com um paciente, por exemplo, eu posso passar essas experiências científicas para ele ou não é adequado, dependendo do paciente que eu tiver, para mostrar essas evidências e, assim, dar mais credibilidade ao meu trabalho? É importante ou não? O fisioterapeuta, ele é conhecido também pelo que sai da boca. Não é só a mão, a manualidade. É o conjunto da boca e o conjunto da mão. Então, conversar e explicar de uma maneira acessível para o leigo faz toda parte da sua terapêutica, da sua abordagem. Entendeu? Quanto mais você fala adequadamente, apropriadamente, demonstrando que você tem esse conhecimento, melhor é que você causa. Óbvio que a combinação da sua proposta terapêutica, da execução, combinada com o que você fala, se forem assertivas, eu espero que vocês sejam, por isso vocês estão se formando, fisioterapeutas, você está no caminho certo, entendeu? Você tem que... Avançando um pouco, Aristóteles, ele é um dos caras que deu uma baita contribuição. Lógico que ele ferrou o mundo, né, por 800 anos, sobre o movimento do Sol e da Terra. Isso foi uma grande besteira que ele fez. Mas ele é um dos caras que fala sobre metodologia científica, e Platão é o seu guru, né? E é isso, né? E ele tem uma lógica meio que é o silogismo, né? E você vai ter que raciocinar formalmente, estruturado, que supõe que certas premissas previamente tenha que ter uma conclusão necessária. Então, ele fala sobre o silogismo dedutivo, parte do universal para o particular, e o indutivo, que é o contrário, né, desse particular para o universal. E aí você aprofunda a filosofia do conhecimento, dizendo se as premissas, se as perguntas forem verdadeiras, a conclusão, logicamente, também será. Óbvio que isso mudou, porque eu preciso saber se minha validade interna é suficiente para chegar o que Aristóteles coloca. Se a validade interna não for boa, a tua conclusão vai ser errada, mesmo que a pergunta seja certa. Então, mas é legal, porque filosoficamente ele coloca... Bom, 800 anos depois de ele ter feito uma catarse mundial, né? E ninguém conseguindo provar o contrário, óbvio que a igreja teve uma grande participação sobre isso, e óbvio que Galileu também tem uma participação e uma prisão decretada por falar que Aristóteles
estava equivocado, e Aristóteles estava muito equivocado, ele não estava pouco equivocado. Mas, enfim, a outra parte científica, que eu não posso deixar de citar para vocês, é René Descartes. Esse francês, ele também é um crítico a Aristóteles, não só Galileu, mas Descartes também foi. A diferença é que ele propõe algo filosófico para substituir o que Aristóteles propôs 800 anos antes, né? O Galileu ele não fez isso. Ele até cedeu, né? Ele achou a verdade e não conseguiu muito. Na verdade, ele tive que pedir perdão, né? Pedir perdão para a igreja, né? Do algo que ele estava certo. Foi lá e propôs. E aí ele, como Aristóteles é o pai tecnicamente filosofal e grego do método científico, ele vem propondo assim, olha, o método científico não é assim como Aristóteles acha que foi, igual aquela última frase do silogismo, não é? E ele vem com esse livro famoso de 1637, que é o Discurso do Método. Então, tecnicamente, guardem isso. O que eu estou falando para vocês, a sequência do algoritmo do conhecimento ou do pesquisador que eu falei na primeira aula, eu falei hoje, ele é, de certa forma, um método cartesiano. Cartesiano vem de quem? René Descartes. Então, o jeito que eu estou mostrando ciência para você, ou a pesquisa que vocês vão executar em fisioterapia, segue o modelo cartesiano, de certa forma, com as suas modificações e atualizações, óbvio. Então, não tem como dar uma disciplina de método científico se não for baseado, de certa maneira, em algo cartesiano, porque eu preciso de regras para vocês. A partir do momento que vocês aprenderem as regras, pergunta, bases, atualizações, tipos de estudo, estatística e escrever aplicação, que são regras para isso aí, sendo explicado dessa maneira, vocês vão achar que é festa da uva, é rock and roll, faz o que quiser, e não é. Tem regras. Lá no livro dele, ele coloca 4 itens bem interessantes, dá uma olhada aí. E você pode ver que aqui em cima do slide eu não estou deixando de citar Bacon, também que foi algo importante para o conhecimento, e o próprio Galileu. Tá? Então, tanto Francis Bacon quanto Galileu e Descartes, essa turminha aí, de 1500 a 1600, foram extremamente importantes para o que a gente tem hoje. Regras de ouro. Dividir todos os problemas em tantas partes quantas necessárias para resolver adequadamente. Olha, professor, tem uma pergunta, eu quero resolver no meu TCC, eu quero fazer minha iniciação científica com o senhor, com qualquer outra pessoa, mas meu problema é muito grande, ou eu não consigo dominar essa técnica. Então, vamos dividir em partes. Começa com uma parte, depois vai evoluindo. Né? Conduzir de forma ordenada os pensamentos, do mais simples para os mais complicados. Há teorias que, ao contrário, tem teorias que dizem que vamos começar do mais complicado para o mais fácil. Né? Se você consegue decifrar um problema mais complicado, o mais fácil te deixa mais tranquilo. Mas, a priori, você vai aprendendo passo a passo, para depois evoluir na dificuldade. Olha só o que ele fala: realizar periodicamente revisões cuidadosas, extremamente importante, né? E revisões é uma forma de estudo, e tem outra coisa que eu quero falar para vocês. Um tipo de estudo muito famoso hoje, muito publicado, são as revisões sistemáticas. As pessoas que aprendem de forma equivocada e torta o que é evidência, eles acham que evidência é ler ou publicar uma revisão sistemática. E não é. Não necessariamente. Então tem que tomar cuidado. Tá? E lembrar que revisão periódica e revisão cuidadosa já foi proposto em 1600, né, por René Descartes. Então não tem nada de novidade aí. É que as pessoas usam as palavras da maneira como ela bem entende e como ela bem quer. Entendeu? Para atingir o público que ela quer. Acolher como verdadeira exclusivamente a conclusão
que não existe dúvida. Né? E se houver dúvida, a conclusão deve ser rejeitada. Isso é uma coisa importante, porque a gente, como ciência é mutável, então a gente vai estar sempre trabalhando com probabilidades, talvez vai haver dúvida, porque a gente vai ter um intervalo de confiança para tomar a decisão, um intervalo de confiança de 95%. Então a gente tem que tatear de forma adequada, assertiva, o que é tomar uma decisão baseada numa conclusão. Né? Então, tomar uma decisão baseada no estudo, no método, no resultado, é óbvio que possa, por exemplo, você estipula que você quis melhorar 3 desfechos: a dor, a amplitude de movimento e a força, por exemplo. No seu estudo, somente a força. Então, a conclusão ela é verdadeira para o desfecho dor. Desculpa, para o desfecho força. Não é verdadeira para amplitude, não é verdadeira para dor. Às vezes você pode ter isso, você tem 3 desfechos, a tua pergunta é complexa e só uma coisa, um resultado melhorou. Tá bom? Então,